Na Europa é comum a gente ver processos como o do Felipe Luiz. O cara termina a carreira num ano. O Guardiola seguinte, foi assim, até mais novo que o Felipe Luiz. Acho que ele Xabi tinha Alonso, 37 quando Xabi ele Alonso, assume assim, o Barcelona. Depois de um ano no Barcelona. Guardiola, Depois no E Barça ganha B. tudo. Xabi Alonso e vários outros, assim. Eu acho que e essa geração, Felipe Luiz, daqui a pouco Thiago Silva, Casemiro, eu tenho muita esperança de que esses caras vão ressignificar a imagem do técnico brasileiro, inclusive lá fora. Primeiro que todos eles têm entrado em clubes europeus, falam as línguas, têm a bagagem e querem muito, assim. Eles já fazem parte de uma geração de técnicos formada, assim, 100% também com a parte teórica. Diferente de uma galera que era muito no tentativa e erro. Acho que o Rogério fez parte dessa galera formada também na base conceitual também. Mas essa turma que vai vir agora, e o Silvinho já tá aí, né? O Thiago Mota, que quer queira, quer não, é brasileiro. Sim. Você tem uma galera já, eu acho que a gente vai formar treinadores bem interessantes daqui pra frente. O Felipe Luiz talvez seja o primeiro deles aí. E o legal também desse modo de trabalhar, né, principalmente na Europa, né, do cara termina a carreira como atleta e já emenda uma temporada como treinador. Tanto que tínhamos repórteres espanhóis, né, na coletiva, inclusive ele saiu em matéria no Jornal AS. Dá para dizer já que é um impacto assim, grande hoje, de repente se surpreendeu ou não se surpreendeu justamente porque esse cara, como o Felipe Luiz, passou por um processo que a gente vê, por exemplo, na Europa? Em Madrid ele é muito querido, tanto que o nome dele está na calçada da fama do Civitas Metropolitano e muita gente para tirar foto ali com a plaquinha dele. Eu observei isso no momento em que eu estava tirando foto também ali naquela região do Civitas Metropolitano no último final de semana. Mas é interessante porque depende muito da postura do cara como jogador. Se ele não foi esse jogador que se preocupou em entender taticamente, entender aquilo que o técnico transmitia, ele não vai conseguir fazer essa transição tão rápida quanto o Rogério fez, quanto o Felipe Luiz está fazendo. Então isso é de cada um. E eu sinto que o futebol brasileiro ele tem evoluído nisso. Antes a gente se pautava muito pelo talento individual, né? E o jogador muitas vezes não se interessava pela parte tática. O que se interessava era mais o cara que ia para a Europa, que tinha que se adaptar, porque lá eles já vêm há um tempo a mais se preocupando com a questão tática, e aqui a gente era mais de um futebol mais individual, do talento individual. Era a isso cultura aos poucos... do treinar pra quê, né? Também. Exatamente. Isso treino era chato, não sei o quê. Isso aos poucos foi mudando. O futebol hoje é muito mais globalizado e todo mundo tem essa ideia de que sem você ter uma estratégia e entender o jogo bem taticamente, você não vai conseguir hoje no futebol moderno só com talento individual ter um sucesso. E acho bem interessante porque o Simeone fala sobre isso pro Quesada, né? Que o Felipe Luiz ele se interessou sempre, desde os primeiros ali contatos que eles tiveram, o Simeone entendeu que o Felipe Luiz gostava da tática e gostava de entender o que era feito em campo. Então isso fala muito do possível sucesso que ele pode ter com pouco tempo como treinador, né? A gente mencionou o Guardiola não precisou de muito tempo, mas era esse cara que desde quando jogava se interessava para entender o jogo, né? O Guardiola ele para de jogar em 2006, se aposenta em 2006. Em 2007 ele assume o time B do Barcelona. Em 2008 ele assume o time principal. E aí ele consegue conquistar tudo. Conquistar Champions, Copa... Em 2009, na primeira temporada, disputa 6 campeonatos e ganha os 6. Ganha os 6, exatamente. Eu lembro, ontem eu fiz o jogo do... É claro que isso passa muito pelo elenco que ele possuía. Claro, mas se a gente transferir isso para o Brasil, o Felipe Luiz também mas tem ele um potencializa excelente uma galera elenco. também lá, né? Ele faz questão de bancar o Busquets, o Xavi e o Iniesta vão a outro patamar com o Guardiola. E aqui a gente não está fazendo nenhuma comparação de Felipe Luiz com Guardiola, só está mostrando que lá esse movimento é mais comum do que aqui, causa uma estranheza mesmo. O cargo caiu no colo do Felipe Luiz, mas ele falou, ele sabia que mais cedo ou mais tarde o momento ia chegar. Chegou mais cedo do que mais tarde. O Arne Slot, que hoje é técnico do Liverpool, todo mundo falava que, bicho, parecia que ele jogava futebol para se preparar para ser treinador. E ele fez trabalhos fantásticos, né? No AZ, no Feyenoord, e agora está fazendo um início que é sublime no Liverpool, inclusive com a vitória de ontem, se eu não me engano, é o melhor início de trabalho da história do Liverpool, de sequência. E assim, a gente vê e também... aí, só para matar, assim, o Felipe Luiz foi um grande jogador, muito mais importante do que foi o Arne Slot. Mas as pessoas que conviveram ou que convivem com o Felipe Luiz, e o Simeone falava um pouco, já falou disso, tem a impressão de que você tinha um jogador ali colhendo os frutos de uma carreira massa e ganhando e jogando bem, mas que parecia que você estava vendo um cara que estava jogando para treinar em algum momento.
como o Slot e vários outros, assim, muitos grandes treinadores, os companheiros têm essa percepção, lembrando na época, eu falo, cara, o Xabi Alonso é um, só que foi assim, um jogador absurdo, fora de série, mas a galera já falava, bicho, aqui tem algo diferente, o Busquets falam disso, falam dele, ele ainda joga, né, mas tenho poucas dúvidas que vai ser treinador. O Xavi se imaginava algo que, por enquanto, não rolou. Que não de qualquer forma foi campeão espanhol numa crise. Não, mas assim, e tem os caras, assim, tipo, vai pegar a realidade brasileira, assim. Felipão e Luxemburgo, nem eles imaginavam que virariam os treinadores que viraram. E foram muito melhores treinadores. Também, que não foi um grande jogador. Também, mas o Tite já era um cara que gostava, mas o Felipão e o Luxemburgo não se imaginavam treinadores no começo. O Tite já tinha. Tite é professor de educação física. Felipão Acho também. que o Renato Gaúcho é o que. O Renato, a história que o tio da Tainá contava que era maravilhosa. Eu falei, isso foi em 2006. Que o Valdir me contou, o Valdir Espinosa. Eu falei, pô, e o Renato, né? 2006, quando ele estava começando a estar um pouquinho melhor como treinador, né? Ele fala, pô, essa é uma coisa engraçada. Quando ele resolveu ser treinador... a final da Copa do Brasil naquele ano. Exatamente. Aí em 2007 vai ser campeão pelo Fluminense contra o Mário Sérgio do Figueirense e aí em 2008 vice da Libertadores, exatamente. Aí foi exatamente isso, foi logo depois, exatamente. Mas aí eu falei, Valdir, e o Renato, o que você acha, né? Eu falei, cara, é muito engraçado. Em 96, quando ele se meteu a ser treinador, eu falei, você tá louco, né? Aí eu falei, vem cá, Renato, vamos. Aí eles foram no porcão onde eles iam muito, né, na churrascaria no Rio. Aí eles falaram, vamos, a gente chega um pouquinho antes, faz um reparo, vou te falar algumas coisinhas e tal. E ainda o Valdir falou, eu marquei no porcão para ser um negócio meio como a gente ia direto, para começar a incutir algumas coisas de preparação, de treino, de estudo e tal. Aí ele disse que ele começou a falar, quando o Renato meio que percebeu, eu falei, você não vai ficar falando ainda mais aqui sobre tática, isso é muito chato, eu vou ser treinador, mas do meu estilo, eu não vou ficar com essas coisas aqui. Pô, ele disse, traz a picanha logo aqui, senão ele disse que ele acabou com o repórter, tipo, 6h30 da tarde, para ir já para a picanha. E eu falei, e aí? Então, outro dia ele me chamou pra gente comer. Aí ele fez a mesma coisa, fomos no porcão, chegamos lá e tal, e eu querendo falar bobagem, ele começou... Mestre, professor, sei lá, Valdir, eu tô pensando em fazer um treinamento. Eu falei, cara, eu não aguentei 5 minutos, porque ele só pensava como treinador. E virou eu acho o Renato melhor do que a imagem que ele é. Sim. Mas assim, não é para treinar a seleção, não. Mas eu acho que ele... Inclusive ele fala, cara, treinar para quê? Não, treinar para quê, né? Vou para praia, ele vai mesmo. Mas o Renato é melhor do que a gente imagina. Não tão bom quanto ele se imagina, inclusive como atleta, mas enfim. E é de cada um, né? Agora, aproveitando o Felipe Luiz, até eu estava olhando aqui, na minha marcação do jogo de ontem, para mim, eu falei, olha, em 52 segundos o Flamengo já jogou mais do que jogou nos últimos meses. E se eu sou o Tite, que eu acho que ele não deve ter visto o jogo, até por uma dor que é natural e é humana, eu já perguntei, nunca perguntei pro Tite. Será que não viu? Então, nunca perguntei, mas é muito recente, eu nunca perguntei pro Tite. Ele vai ver, e já deve estar chegando isso a ele. Eu falei, cara, vê os seus jogadores, cara. Não é possível que em 2 treinos o Flamengo tenha mudado tanto, sabe? Ainda mais esse elenco que, no caso, não vou dizer que esse elenco não tem moral, tem uma história fabulosa, mas, de novo, é impressionante como é outra história. Assim, porque não é possível em 2 treinos, e mesmo na conversa, e mesmo sabendo muito, o Felipe Luiz tem um potencial imenso, que eu falei ontem aqui, todo mundo fala quem conhece, né? Eu conheço pouco, adoraria conhecer muito mais o Felipe Luiz. Mas assim, eu tenho certeza que o Flamengo é mais ou menos o que foi ontem no primeiro tempo, é o que vai ser com o Felipe Luiz. Era com alguns desajustes defensivos que a gente está vendo, e normal, porque são só 2 dias. Mas essa questão anímica, de vontade, não é de dar carrinho na lateral, não. É de entrega, de saída de jogo. Não é possível só em 2 dias. Então, se eu sou o Tite, eu tenho que ficar muito irritado com meus ex-atletas. E se eu sou o Felipe Luiz, tenho que ficar muito feliz. E claro que ajuda muito o conhecimento do Felipe Luiz de casa e de causa, e dos caras gostarem dele. Porque assim, a letra maravilhosa que o Gabigol deu no primeiro tempo, aos 30 minutos, e só não saiu gol graças a uma defesaça, mais uma do Hugo, talvez você fale, ele não estaria nem em campo. É uma outra questão. Mas assim, não é possível, não estou falando que é culpa só do Gabi, mas do Arrascaeta, que quase todo mundo, exceção do Gerson, que joga sempre muito bem, ou vinha jogando bem. Mas não é possível que os mesmos caras em 2 dias, em 2 treinos mudaram. Não dá água para o vinho, assim, dá água para o que eles são.